Pai do Senhor, povo de Deus e abençoado, eu peço licença nesse domingo para entrar dentro do seu lar. Aqui de cima do monte, nós viemos mais um dia. Nesse segundo domingo, nós estamos aqui nos consagrando. Para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor venha nos consagrar mais uma semana de bênçãos, uma semana de renovação na nossa vida. E hoje, eu peço que você redobre a sua atenção para essa oração, para essa mensagem que veio do trono do Rei da Glória. Que feche os seus olhos se você puder, 1 minuto. Será que você consegue 1 minuto para Jesus? Pai querido e amado Deus, que nesse momento não seja eu, mas sim o teu Espírito, como esse vento, meu Pai, que está soprando sobre os nossos rostos, meu Pai. Entra sobre a casa do teu povo, esse que está aí dentro de casa, abandonado, precisando de um abraço, Pai, que foi esquecido pelos familiares, foi esquecido pelos filhos. Oh Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no meio dessa natureza, onde o homem pôs fogo, ainda há vida sobre essas árvores. Muitos lugares, meu Pai, estão pegando fogo, a natureza está gritando, meu Pai, por socorro. Somos filhos de um Deus Todo-Poderoso que está nos tocando, que é nesse dia sagrado, esse dia da família, aonde muitos estão reunidos numa grande mesa, almoçando, degustando daquilo que o Senhor proporcionou a cada um, Pai. Que nesse momento não seja eu, mas sim o teu Espírito, meu Pai. Entra esse Deus da mão furada, esse Deus que foi marcado sobre a cruz do madeiro. Oh, Pai, o Senhor ressuscitou. Ressuscita a vida do teu povo, ressuscita os sonhos do teu povo. Que nesse momento não seja missionária, não seja a tua serva, mas seja o Espírito do Senhor adentrar dentro desse coração, adentrar sobre os hospitais, adentrar sobre as cadeias, libertando o coração desse homem, dessa mulher. Como o Senhor vem falando comigo, da minha casa até em cima desse monte. O Senhor falava, você que me escuta, você que tem ouvido, que ouça a palavra do Senhor. Ele dizia assim, que todos nós reclamamos pela dificuldade que estamos passando, reclamamos o dia para outras pessoas dizendo como está difícil, a minha vida está em prova, estou enferma. E sabe o que o Senhor dos Exércitos diz para mim, a dizer ao teu coração? Quando nós olhamos para a dificuldade, nós temos que olhar não para reclamar, mas temos que olhar para ela, dizendo que nós temos a capacidade de transformar, porque o Senhor nos traz a dificuldade para que nós mesmos batêssemos no peito e dissesse, eu vou me desafiar na madrugada, eu vou me desafiar dobrando o meu joelho e agradecendo, porque o Senhor vai me aprovar. Depois de toda a dificuldade, o Senhor vai te aprovar, porque você se autodesafiou. Se desafia essa semana a dobrar o seu joelho antes de sair para o trabalho e agradecer por esse trabalho. Se ele não está bom, agradeça por ele, porque é lá que o Senhor está te proporcionando ser uma criatura melhor, uma pessoa transformável, para transformar aqueles colegas difíceis do teu trabalho. Mas o Senhor hoje, ele saiu do trono dele para falar com você que reclama por essa enfermidade que ainda não foi curada, mas o Senhor dos Exércitos, ele diz para mim e para você, a cura depende de você, não está no teu pastor, não está na tua missionária, não está no seu marido e nos seus filhos, está dentro de você. Se Deus vive dentro de você, bate no peito, Deus está aqui comigo, eu sou, e ele habita em mim, habita em você. Então você precisa se desafiar. Quantas vezes você desafia a se levantar da cama para ir trabalhar, mesmo não querendo? Então se desafie, dobrando o seu joelho, para um pouquinho do seu descanso e desce na olharia, desce a falar com o papai, porque ele está te esperando, ele está te escutando, ele quer escutar a tua voz chamando ele de pai, chamando e dizendo que você não tem condição, que você precisa das condições, da força dele sobre aquela situação que você precisa de uma renovação. E nós vamos hoje, mais um domingo, consagrar esse azeite, que o surdo vai escutar,
que o cego vai enxergar, que aquele que receber será contemplado. E você que está muito longe de receber algo, que você acha que o azeite está com uma missionária que mora muito longe, não importa, ele simboliza a sua restauração. Não importa, aquele que deixar ir, eu que desejo, tem um correio que vai te levar onde quer que você esteja, mas você precisa bater no seu peito e dizer: hoje eu determino a não reclamar, a não blasfemar e ser curada essa semana. O Senhor está dizendo sobre uma palavra que Ele nos entregou aqui. Ele nos entregou uma palavra aqui em João 2, aleluia, 13, ele diz assim: Jesus purifica o templo. Eu creio que você vai entender essa passagem que ele nos deu e ela é forte. Muitos não vão gostar, mas o Senhor, ele não vem para nos trazer aquilo que nos enche o nosso espírito, trazendo e amaciando o ego. O Senhor não é maquiador, o Senhor é aquele que nos traz a tirar a máscara, a tirar a maquiagem, a tirar o batom, os brincos, para nos revelar quem somos realmente, de trás de toda a maquiagem, de trás de toda a máscara. O Senhor está dizendo para mim e para o povo dele assim, sobre a palavra de João 2,13. Eu estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, cabeadores assentados. Oh, aleluia! E ele disse mais à frente, no capítulo 16, e disse aos que vendia pombos: tirai daqui, e estes não ficais da casa do meu pai a casa de venda. O Senhor está dizendo para mim e para você que nas igrejas hoje estão vendendo bênção. Nas igrejas hoje os pastores estão dizendo, os apóstolos, bispos estão colocando restaurantes, barzinhos dentro da casa do Senhor, como se não fosse a casa do Senhor. A casa do Senhor precisa sim, precisa de mantimento, ela precisa ser ajudada para ajudar os necessitados. E quem são os necessitados? Aqueles que estão na rua, aqueles que precisam de comer e de beber, mas somos aqueles que muitas vezes estamos usando a casa que diz a casa do Senhor para fazer barganha. O Senhor chutou, o Senhor levantou todas aquelas barracas, todas aquele povo que estava fazendo, sateando, soltando aquele lugar como se não fosse um lugar sagrado. E o templo da casa do Senhor não veio para ser vendido ao povo, ele veio para trazer a bênção para o povo. E muitas vezes nós estamos usando aquilo que é de Deus como se fosse nosso, e não é nosso. O Senhor diz que Ele é o nosso bom pastor e nada ia nos faltar. E se não vai faltar, então para que eu vou precisar vender pizza dentro da casa do Senhor? Para que eu vou vender salgado? Para que eu vou vender relógio dentro da casa do Senhor? Para que eu vou vender toalhinha? Se ele é o dono, então ele vai cumprir no dia do pagamento do aluguel. Ele vai cumprir com a internet para ser paga. Então vamos nos abrir os nossos olhos espirituais e parar de engolir tudo que o mundo está trazendo e vamos degustando porcarias. Não, vamos olhar que somos Deus, aquele que vive dentro de mim. Se eu sou filha de um Deus todo-poderoso, Ele vai trazer a previsão para mim, para você. Ele vai trazer aquilo que nós necessitamos. Às vezes corremos para tantos bens, para ter carros novos, para ter casas luxuosas, mas quando você parar para pensar que nós só precisamos de paz, nós precisamos só de cura, nós precisamos só de mais amor, de mais renúncia, de mais entrega para nós mesmos, não para os outros. Nós precisamos primeiro nos curar para outras pessoas verem
dizer que fomos curados para que aquela outra pessoa veja que há um Deus que zela por mim e pelos meus, que você receba nesse dia, como esse sol que brilha, ele vai brilhar a tua mente, ele vai brilhar o teu coração a ser curado. Receba do trono da glória. Essa palavra veio do Deus Todo-Poderoso, ele não veio da missionária, ele veio de uma palavra sagrada. Em nome do Deus Altíssimo, que você receba nessa tarde o poder e a glória, o manifestar do Espírito do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita assim a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, quem tenha nos ofendido, mas não nos deixes cair no erro nem na tentação, mas nos livra de todo mal. Amém. E graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo nós encontraremos aqui de novo para dizer que Jesus